Drica Riel, jornalista, tradutora e parapsicóloga. Ela é a nossa entrevistada de hoje do Cultura e Saber. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Para começar, o que é parapsicóloga? Olha só, né? A parapsicologia, ela trabalha com além dos 5 sentidos. São as percepções extrasensoriais. Então, nos meus atendimentos, eu uso tanto bases da psicanálise quanto também da parapsicologia, que são os 5 sentidos sublimados: o tato, a audição, né, o olfato, a visão, todos esses sentidos num plano superior de percepção. Vamos falar um pouquinho, então, dos trabalhos que você tem, os seus livros. Conta um pouquinho para a gente a história deles e também o que te motivou. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o livro Secreto do Amor. Eu decidi que eu ia fazer um guia para ajudar as pessoas, porque nem todo mundo tem acesso aos atendimentos, né? Então eu falei, como é que eu posso escrever alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas no dia a dia? E nos meus atendimentos, a maior sofrimento, a maior reclamação é sobre o amor, sobre relacionamentos. Sejam relacionamentos amorosos, familiares, irmãos. Então eu disse, vamos escrever um livro de como atrair ou esquecer um grande amor. Depois que o livro ficou pronto, Priscila, que eu entendi que não era só para casais, né? Porque esse processo de atração e resolução de problemas afetivos vale para todo mundo. Então eu pensei, vamos fazer as duas partes. A primeira é como atrair, encontrar um grande amor, porque na verdade ninguém procura, né, um encontro de almas. E a segunda parte, como esquecer, como desapegar, superar uma grande dor, seja de uma perda afetiva, uma perda realmente de um familiar, alguém que deixou você e se afastou, não no sentido de falecer, mas no sentido de pessoas que se afastam da sua vida, que eu acho que acontece todos os dias e dói demais. Dá um spoiler pra gente aí, principalmente, né, como então atrair também depois deixar embora. Então, é um processo muito grande, como eu disse, é uma procura, né? Não é uma procura, desculpa, é um encontro. E nesse encontro, se você não se conhece muito bem, você não sabe o que você está procurando. Então, o primeiro passo é entender o que você está buscando. Quem é você? O que você tem para oferecer para o outro? Quais são as suas maiores virtudes? Né, na hora da conversa também, porque essa troca é muito importante, e o que a outra pessoa também tem para te oferecer naquilo que você tem num ranking de importância de valores. E eu percebi que as pessoas não conseguem decifrar isso. Numa consulta eu pergunto isso logo nos primeiros minutos e a maioria das pessoas não consegue descrever o que elas procuram. Aí elas começam a falar coisas que são irrelevantes. Eu digo, não, são valores, virtudes, coisas de conteúdo, né? Uma pessoa que seja esforçada, ambiciosa, uma pessoa que seja honesta, sincera. E aí a gente vai aí para 7 valores que são muito importantes. Dentro desses 7 valores, na minha caminhada e nos meus atendimentos, eu descobri que ninguém consegue achar o 7. É muito complicado. 7 é muita coisa. Mas aí se você faz uma média, 4 são muito possíveis. Então você faz um checklist, 4 valores que são muito importantes para você, e quando você encontra isso na outra pessoa, já é um sinal de um bom relacionamento, porque tudo a gente não vai ter numa pessoa só, nem a gente tem tudo também que o outro espera da gente. Então, basicamente, é isso para encontrar uma pessoa do primeiro passo. São 15 capítulos, e da primeira parte, cada um dos capítulos também tem no final um exercício de visualização criativa, que você pode fazer sozinha, né, para se conhecer. E eu acredito também, através da parapsicologia, que esse poder da mente e o poder da fala é muito relevante. Então, o que você diz para o universo, o que você acredita, pensa e, principalmente, você coloca a tua emoção, porque moção vem de movimento, você coloca tudo isso que você pensa e você deseja realmente no plano físico, conforme você vai verbalizando essas qualidades. Você até explica nessa questão até de atrair, de encontrar essa pessoa, a questão de quando você se conhece, né, que é um exercício que você também propõe nesse livro, evitar que aqueles relacionamentos ruins ou aquelas
tem pessoas que acabam se relacionando com pessoas muito semelhantes. Sim. Com os mesmos defeitos, né, ali de caráter, enfim. Isso pode ser trabalhado? Isso vem desde a infância, da forma como a pessoa percebeu o mundo. Se você pensa nos mesmos pais com filhos diferentes, eles vão ter uma experiência diferente, porque é a tua lente com relação ao teu pai e tua mãe. Então, e aquela lente, conforme ela vai sendo programada, quando você chega na adolescência, na jovem adulto, você acaba atraindo pessoas que são muita projeção do que foram seu pai ou sua mãe, depende do gênero, ou por repulsão. Então, ou você projeta aquelas qualidades que você valoriza, ou você não gosta de jeito nenhum, e acaba atraindo exatamente por repulsão. Então, isso é tratado na terapia a partir do momento que a pessoa tem consciência disso, reconhece isso no outro, ela pode fazer escolhas. Porque eu digo, os seus familiares você não escolhe, mas a pessoa com quem você se relaciona, você pode dizer, não, eu não quero, né? E desocupa aquele banco. É muito importante desocupar o banco, porque muita gente insiste no mesmo erro e acha que vai encontrar uma outra pessoa estando com o coração ocupado. Às vezes acontece, mas não é uma relação muito saudável. O interessante é que você diga não, porque aquilo que eu disse para o universo, o que você fala tem muito poder. E quando você diz para o universo, eu não aceito isso, o universo passa a te trazer pessoas diferentes. Mas existe, da mesma forma que eu disse sobre os valores do que você tem para oferecer e o que você busca no outro, também tem as coisas que você não aceita. Isso faz parte da segunda parte do livro. Né? E o que é que você não aceita numa relação? O que é proibido para você? Eu não aceito mentira. O que é mentira? É omissão? É mentira de fato? Existe mentira branca, mentira preta? Né? Ou a mentira é mentira? Eu não aceito traição. O que é traição para você? Traição é a pessoa olhar para o lado, é a pessoa se envolver emocionalmente, é a pessoa olhar site pornográfico. Tudo é relativizado, né? E tudo tem do 0 a 100. Muita coisa para ser discutida. E quando ela consegue descobrir o que é aceitável para ela e não aceitável, ela consegue também colocar limites. E isso é muito importante numa relação. Porque muito se fala de amor incondicional. Aí fala, não, amor incondicional entre homem e mulher, entre pessoas amorosamente se relacionando é impossível. Eu acho meio complicado também. Às vezes, nem de mãe para filho o amor é incondicional. Né? Quantas relações a gente não vê de mãe narcisistas, de pais tóxicos, abusivos, né? Então, nem às vezes o amor de pai e mãe é incondicional, quanto mais numa relação que não é sanguínea. Então, essas coisas são muito importantes também, das coisas que são proibidas, de valores que você... Valores não, desculpa, de defeitos que você não aceita numa outra pessoa. Tem também aquela frase, né? Quando você muda, tudo muda, né? Então, Exato. Quando há uma mudança interna, o externo também, até as pessoas que estão perto de você, também sentem o reflexo disso. E podem mudar também. Podem mudar também? Essa noção que é muito pertinente às mulheres, né? Que eu escuto em atendimento. Mas meu marido, meu namorado vai mudar. Ninguém muda ninguém. A pessoa só vai mudar se for vantajoso, produtivo para ela mesma. Essa é a grande verdade. Eu digo uma frase que é muito importante no meu livro, que eu acho que é a frase principal do livro Secreto do Amor, é que ninguém nasce sabendo amar. A gente lapida esse sentimento. Se você pensar numa criança e você der alguns brinquedos para ela, né, bem criancinha, e chega uma outra criança, dificilmente ela vai dividir aquele brinquedo. A tendência dela é pegar o brinquedo, esse brinquedo é meu, não é? Então, com o tempo, os pais ensinam, não, que você tem que repartir, você tem que compartilhar, e a criança começa a aprender o que é trocar. Porque se você pensar nos níveis energéticos que a gente tem no corpo, o nível energético do amor é o primeiro nível em que você olha para o outro, que você sai do seu ego, e você se coloca no lugar do outro. Então, o amar é dar espaço para outra pessoa entrar na sua vida. Então, o amar é um sentimento que precisa ser lapidado. Não sei se eu respondi tua pergunta, eu fugi para um outro lado.
Mas é isso, eu sinto que o amor é um sentimento que precisa ser lapidado. Uhum. Aí vamos para a segunda parte, então, né? Vamos. Porque tem várias pessoas que agora ficaram curiosas, como também se desligar dos relacionamentos, porque racionalmente podem falar, não quero mais e tomar uma atitude, mas e o sentimento que fica? Como quebrar esse laço aí? Agora eu vou mudar para o outro gênero, masculino, um pouco para falar. As mulheres se apaixonam mais rapidamente, porque elas são seres uterinas, afetivas, com muita compaixão. A mulher consegue se colocar no lugar do outro com mais facilidade, sem generalizar. Mas é assim, porque a natureza dela é feminina, né? Então ela tá aqui, tá cozinhando, escuta que o bebê tá chorando, não tá. No processo de desapegar, eu sinto que para o homem é mais difícil do que para a mulher. Ele finge que ele desapegou, então ele sai com os amigos, ele foge. Ele arruma uma válvula de escape, porque quando o homem se apaixona, diferentemente da mulher, ele escolhe aquela pessoa que ele acha que é a perfeita. A mulher, ela encaixa o homem naqueles valores que eu te disse. O homem não, ele tem mais aquela coisa do encantamento. Então, são poucas as vezes que o homem se apaixona na vida, e quando ele se apaixona, ele acredita que ela é muito especial. Então, nesse processo de desapego, o homem vai para o fundo do poço mesmo. A mulher, ela chora um mês, ela chora 2, ela chora 3, aí ela ressuscita. O homem, ele finge, ele bota para debaixo do tapete, ele finge que tá tudo bem, ele coloca a outra no lugar, ele arruma outras, ele sai com os amigos, ele bebe, mas na hora que bate aquela tristeza é muito grande mesmo. Nesse processo do desapego, vale também aquela coisa da balança, de você, com o passar do tempo, o ser humano ele tem a tendência a esquecer as coisas ruins e começar a lembrar mais do que era bom. Percebe? É um mecanismo de defesa, darwiniano da gente mesmo, que se a gente fosse sempre lembrar das coisas ruins, a gente entrava num buraco. Então, nós temos tendência a esquecer as coisas ruins e começar a lembrar só das boas. Então, é interessante, na hora que termina um relacionamento, você escrever realmente quais foram os motivos, quais foram os defeitos, o que foi que eu não aceitei, para que aquilo, daqui passado alguns meses, você não caia naquela cilada, né? Oi, sumido, né? De mandar a mensagem de madrugada que chegou da balada e tá com saudade do ex. Vamos lembrar o que realmente, qual foi a causa da pessoa, desse rompimento, do que causou esse rompimento, para que você não esqueça das coisas ruins. Esse é o primeiro passo. Mas depois existem outras fórmulas bem interessantes que a gente pode usar para o desapego. Isso vale também para relacionamento com amizade, né? Nossa, demais, demais. Às vezes as amizades doem até mais que os amores, porque no amor afetivo, né, num casal, as pessoas até esperam, de repente, serem traídas ou que aconteça alguma coisa assim, a gente põe um pé no freio. Na amizade a gente se entrega, a gente fala, a gente confessa, aquele melhor amigo que é pau para toda obra, que é aquele que sabe de coisas que nem tua família sabe. Então, quando acontece esse rompimento na amizade, isso é muito dolorido. Eu passei algumas coisas nesse gênero na vida e é muito decepcionante, é muito triste mesmo. E isso vai muito de como a pessoa reage, né? Existem 4 tipos de temperamento. A pessoa que é mais, uma energia mais do fogo, ela é mais temperamental, ela é mais colérica, mais dramática. E existem pessoas que têm uma energia um pouco mais racional, que são mais frias para lidar com isso, né? Então aí elas levam vantagem também nessa racionalização, nesse processo de separação e desapego. Qual foi o teu processo para a escrita desse livro? Baseado, então, nos seus atendimentos, mas também nas suas experiências? Me conta um pouco. Ótimo. Nesse processo meu de atendimento, que já tem 30 anos, chegou um momento na minha vida que eu falei, vou colocar isso numa parte mais prática. E eu comecei a reunir mulheres, fazer roda de mulheres uma vez por mês, que era chamado um grupo dentro do Si. Bem interessante, né? Dentro do Si, porque primeiro a pessoa precisa se conhecer. E essas mulheres se reuniam para contar, fazer relatos do que aconteciam com elas nesse processo de relacionamento. Tanto mulheres que estavam solteiras, pessoas que estavam namorando e pessoas que já estavam casadas há muito tempo e não conseguiam fazer
sabiam que não estava dando certo, mas por conta de N fatores, né, trabalho, filhos, não conseguiam resolver a sua situação. Então esse grupo dentro do Si foi um grande laboratório para mim, uma grande troca para mim de informações para escrever o livro. Nesse livro eu coloquei experiências minhas de vida, porque eu acredito assim, que não adianta nada você ter toda a teoria, você ter estudado, se você não tem a troca e você não tem o aprendizado. Eu não posso falar do que eu não vivi. E durante a vida eu tive vários relacionamentos muito positivos e relacionamentos catastróficos, né? Mas uma das frases do livro que eu gosto muito é assim, que é uma frase emblemática para mim. Eu acho que um grande amigo pode sempre se tornar um grande amor. Mas um grande amor tem que necessariamente ser um grande amigo, porque senão nada valeu a pena. É muito ruim você ter uma relação muito longa, muito íntima, afetiva com uma pessoa que depois que termina, passado um tempo, logicamente, porque na hora que termina você quer uma distância, você precisa elaborar essa perda, mas depois que passa, é muito triste saber de relações que a pessoa nunca mais se encontrou, que não pode perguntar, oi, como é que você tá? Feliz aniversário, como é que tá tua mãe? Porque se você pensar, às vezes 10, 15 anos de um relacionamento que você não sobrou nada, é muito triste. É triste para tua alma, né? Que você não se alimentou daquele relacionamento, não ficou nada a não ser o seu aprendizado. Então eu acho que isso é muito legal. Então o grupo dentro do Si foi o primeiro passo para isso. O segundo foi meu aprendizado de muitos relacionamentos de diferentes tipos na vida. E o terceiro passo foram os atendimentos, que na sua maior parte são sobre relacionamento. Então eu coletei tudo isso para começar a escrever o livro em 2018. Falam, né? O ser humano é muito complicado. Ele é complicado ou as pessoas não se conhecem? Acho por que isso que se tornam complicados. Eu acho que as duas coisas, né? Eu falo que o amor é só 1/12 de uma pizza. Eu sei que a pizza tem 8 pedaços, 8 pedaços. A minha tem 12. Eu falo que a minha pizza tem 12. Porque se você dividir as suas áreas da vida, elas são 12 áreas. Né? É a sua personalidade, o seu eu, o que você quer de desejo, tua parte financeira, sua comunicação, seus irmãos, sua família, tua casa, teus bens, e assim a gente vai para 12 áreas da vida. E o amor é só 1/12. E as pessoas misturam tudo, fazem uma lavagem ali, uma mistura toda e não conseguem separar. Então, quando uma área da vida não vai bem, todas as outras não vai. Então, primeiro ela precisa entender que não dá para misturar. E então você sai para trabalhar, você brigou com o namorado, aí todo o dia vai ser ruim. Óbvio que isso afeta a gente, mas a gente tem que aprender, né, principalmente o sexo feminino, a separar isso para não atrapalhar o resto das nossas vidas, né? Então pensar no amor como um pedaço da pizza é importante. Aí vamos para o próximo livro? Vamos. Qual é? Esse eu lancei esse ano, agora em abril, que é Palavra de Pitonisa. Ele A Resposta Mora nas Entrelinhas. Então é um livro completamente diferente do outro, mas com um fundo em comum, que é ajudar as pessoas. Quando eu escrevo, eu gosto muito de pensar como é que a pessoa pode lucrar com isso, aprender com isso, e ter uma vida melhor com isso, né? Então, o primeiro foi um guia, e ele é muito mais uma inspiração para o seu dia e para a obtenção de respostas de dúvidas que você tem, sem o auxílio de terceiros, porque muito a gente joga, né? Vamos fazer terapia, vamos fazer uma consulta, vou buscar meu astrólogo, meu tarólogo, eu preciso de uma dica. E às vezes você está desesperada, 2 da manhã, sem conseguir dormir. Então eu fiz um sistema, que é um sistema oracular, muito parecido com o I Ching, não sei se você conhece o I Ching, que o I Ching trabalha com um sistema de dados ou moedas para você chegar numa resposta. São 64 textos. O Palavra de Pitonisa, que foi inspirado nas pitonisas, que eram essas sacerdotisas que trabalhavam em Delfos, na Grécia Antiga, por séculos e séculos, né? Milhares de anos, foram, se eu não me engano, 11 séculos. Então, foram meninas preparadas para esse tipo de coisa, onde os grandes imperadores, pessoas importantes da época, consultavam as sacerdotisas para tomada de decisão.
Devo invadir aquele território? Vou tomar, expandir meu exército ou não? Então as pitonisas eram consultadas para dar conselhos. Baseada nelas, eu escrevi 108 textos, que primeiro foram áudios de um podcast que se chamava Toques de Luz, na Rádio Paulistano. E como a linguagem de áudio é muito informal, eu reescrevi, né, o livro ano passado em formato de rimas, porque eram assim que as pitonisas passavam as mensagens, e fiz uma linguagem mais informal, toda com rima, para que as pessoas chegassem numa mensagem, pensassem num problema, numa dúvida, e ele se transformou num verdadeiro guru, um terapeuta que você pode ter do lado ali da sua cama e consultar. Na prática, como que funciona? Porque ele tem, né, um caminho. Tem um caminho. Eu até deixei lá, você consegue encontrar a resposta de várias maneiras. A primeira delas, e mais simples, é assim, você simplesmente pensa, é um sistema de livromancia, que muita gente usa para na Bíblia, né, que chamasse de bibliomancia. Você pensa em alguma coisa que você quer uma resposta e você abre numa página aleatória, né? E aí você vai encontrar um texto. Ele é curto, ele tem 1 minuto e meio, e você vai encontrar uma resposta de várias maneiras, assim, no conteúdo total do texto, quando você lê, ou numa palavra que te chama a atenção, porque existem palavras-chave no texto que têm vários sentidos, ou através de uma metáfora. Então, através da livromancia, você pensa, medita naquilo que você quer e abre numa página específica, aleatória. O segundo sistema é através de cartas de baralho que você tem em casa, o baralho que você joga buraco, que você joga truco. Você pega o seu baralho, todas as cartas, são 54 cartas, pega uma canetinha, marca em cima da carta um pontinho, todas no mesmo lugar, embaralha e você vai puxar uma carta. Fez uma pergunta, puxou uma carta. Se o pontinho da carta sair para cima, significa que a carta está em pé. Se o pontinho sair para baixo, invertido. Como o baralho tem 54 cartas, 108 opções, 108 textos. E da mesma forma tem no índice. O índice é bem legal, ele é todo colorido. E cada carta tem um número embaixo correspondente ao texto que você vai ler para encontrar uma mensagem que aí deixa de ser tão aleatória. Então, aí são 2 maneiras ou tem mais? Você explicou eu falei 2, eu falei 3. Não, são só 2. São as 2 maneiras. Porque existe a livromancia e a bibliomancia. A livromancia é baseada na bibliomancia, mas nem todo mundo acessa a Bíblia, e eu queria fazer um livro que nada tivesse a ver com religião. Se você pegar 1 Minuto de Sabedoria, é um livro voltado mais para o espiritismo, né? E eles são textos, é um livro bem pequenininho, com textos curtinhos. A Bíblia também, ele é muito metafórica e voltada para um público que tem um cunho religioso. A palavra de pitonisa, não. Ele não tem dogmas, não tem religião, é simplesmente um livro inspiracional, oracular, um guru particular que você pode consultar no seu dia a dia. Esse deu trabalho para escrever, viu, Priscila? Isso que eu ia te perguntar, no que você baseou? Em estudos ou também na sua experiência, na sua individualidade? Como que foi? Esse começou em 2000, ele começou antes do outro, porque esse começou em 2018. Esse começou em 2017, mas ele era um programa semanal para um podcast da rádio, que foi baseado na jornalista Mirna Grizet, que era da Rádio Eldorado, na década de 80, e o programa dela chamava-se Programa da Nova Era. Eu não escutei o programa, nunca escutei. Não vou falar que é da minha época, porque eu estaria mentindo, mas não era uma coisa que eu escutava na época. Depois eu fui morar nos Estados Unidos também, eu não tive acesso a esse programa. Ela pegava textos do Luiz Carlos Lisboa, um escritor, e durante o intervalo entre um programa e outro, ela lia o texto dele, alguns dos textos dele, com um fundo musical de músicas da Nova Era, porque na época estava muito no auge, e interpretava esse texto com a voz maravilhosa que ela tinha. Quando eu fui convidada a fazer um programa na rádio, eu falei, o que eu vou fazer, né? E aí um amigo meu me mostrou esse programa, falou, Drica, você já escutou isso aqui? É a tua cara.
Aí eu falei, não, e não tinha disponível nas redes sociais, em nada, por direitos autorais, ela já acho que tinha falecido, e de repente os familiares tiraram. No SoundCloud eu consegui encontrar um programa, e foi baseado nesse um programa que eu escutei, eu falei, eu consigo fazer algo parecido com a minha identidade, com a minha cara, com o diferencial de que eu vou gravar e também escrever. Eu venho de avô jornalista, né, meu avô era historiador e jornalista, e quando eu tinha 17 anos, eu falei, ô, vô, eu vou fazer jornalismo. Ele falou, não faz isso, minha filha. Não faz isso, você não vai se dar bem com isso. Eu conheço tua personalidade, você é uma ariana, líder, e não vai dar certo. E eu amo escrever. Com 12 anos ele já colocava, meu avô é do interior, é de Bauru, foi fundador do Jornal da Cidade, e ele colocava minhas poesias, já com 12 anos ele colocava minhas poesias no jornal. Eu sempre fui louca por escrever, adoro escrever, adoro ler. Então eu venho de uma família de que assim, se eu perguntasse alguma coisa, o que significa isso para minha mãe, meu pai, meu avô, não, vai lá e busca no dicionário. Então, eu sei que essa geração hoje é toda cibernética, né? Não tem contato com o livro, mas eu não consigo. Eu preciso tocar, e o meu processo de escrita é toda no papel. Eu preciso do papel para escrever. Então, todo domingo, eu escrevia esses textos do Toque de Luz, gravava e colocava uma música que eu escolhia, que é uma música de alta frequência. E esses programas, o Toque de Luz era passado entre um intervalo, como era o da Mina Griset, entre um programa e outro. Nessa coletânea, desde 2017, o ano passado, quando eu dei por mim, eu tinha 108 textos prontos. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E foi aí, em agosto do ano passado, que eu peguei em 2 meses e tirei para reescrever o livro. E nesse inteirinho foi isso que aconteceu. As palavras foram modificadas, elas vinham muito em rimas, e às vezes eu ouvia palavras e eu falava, essa palavra aparecia na minha mente como uma luz, às vezes eu não sabia ao certo o que ela significava no contexto da metáfora, e eu ia procurar no dicionário e falava, meu Deus, ela tem vários sentidos. E foi assim que esse livro saiu, muito, muito especial. Qual o feedback que você tem deles, dos seus livros? Olha, eu sei que leitura hoje em dia para um nicho específico, né? E o primeiro livro, o Livro Secreto do Amor, eu coloquei no contrato, seja por bem ou por mal, eu ainda não sei, mas eu proibi que ele fosse digitalizado. Então, porque ele é um livro, para mim, entre aspas, mágico, porque os exercícios dele, deixa eu pegar um aqui para te mostrar. Cada capítulo ele tem uma página que são os exercícios. E eu pensei, quando eu fiz, eu não quero que esses exercícios sejam... quando você digitaliza ou coloca um livro online, ele chega em públicos que às vezes não é o público certo para você ler. Então, o meu intuito não é que o livro seja um best-seller. Lógico que quando você escreve, você quer que seu livro seja lido, mas nesse primeiro livro, o meu objetivo era assim, eu quero que o livro chegue no público certo. Então, eu astralmente concebi esse livro com essa intenção, de que ele ia chegar nas pessoas que precisavam ser ajudadas em termos de relacionamento. O segundo já foi diferente, o desse ano está liberado, eu não sei ainda como é que o editor vai fazer, porque eu acabei de lançar, né, ele já está disponível nas plataformas para ser consumido, e no futuro ele vai ser sim formato digital, onde que a pessoa pode... Mas eu acho que ela perde muito, Priscila. Porque como o segundo livro também é feito de uma forma como se fosse uma consulta oracular, é interessante que você tenha ele do lado da sua cama para você meditar sobre o que você quer e abrir e falar. Quando eu escrevi para a rádio, eu recebi muito feedback em rede social, né? Porque ele foi para essas plataformas de áudio e as pessoas mandavam mensagem para mim e falavam assim, nossa, era exatamente isso que eu precisava ouvir hoje. E eu comecei a disparar para os meus clientes, né, nessas listinhas de disparo. Então, eu também comecei a disparar para os clientes e eles falavam a mesma coisa. Era exatamente aquilo que eu precisava ouvir hoje. E foi por isso que a editora também se interessou e falei, vamos fazer o Xing da nova era. Bom, eu conversei com a Drica Riel,
né? Falou com a gente, então, desses 2 livros que guardam segredos, mas que podem ser revelados, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Priscila. Obrigada a todo mundo. Obrigada.